ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, são 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você que está na sintonia certa. Estamos juntos mais uma vez, começando mais uma edição do programa 18 horas. Karine Leão, hoje quarta-feira, dia 27 de maio de 2020. Mais uma vez, nós estamos aqui juntos, né? No melhor mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas. Tudo bem contigo? Bacana? Tudo certo? Linda? Tudo. Oh, que obrigada. Tudo lindo e maravilhoso, sim, Carlão. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada pela sua companhia. Você aí que acompanha a programação da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Boa noite, Cid Soares. Cid Soares. Boa noite. Tudo certo? Tudo tranquilo? Ótimo. Olha, para começar o programa de hoje, eu falei que a gente de vez em quando faz umas pesquisas aqui. Boa. Eu descobri um CD. Tempo livre, né, Cidão? Que é um negócio fora do normal, que trata da Covid-19. Olha aí. E esse CD, ele chama The Ultimate Covid-19. Sim, The Ultimate. E as músicas que estão inseridas... por exemplo, The Police Don't Stand So Close to Me, que significa não fique perto de mim. É coisa desse tipo, nesse nível. Que legal, né? cara. É uma versão... The Weeknd, Can't Feel My Face, Não Consigo Sentir Meu Rosto. Nossa. Britney Spears com Toxic e o Berlin, Take My Breath Away. Tire meu fôlego. É coisa relacionada à Covid. Aos sintomas da Covid-19. Ou seja, é uma playlist muito bem humorada do período que nós estamos passando aí da pandemia, né? Mas são 100 músicas. Nossa, mas acho que o legal é isso, é passar por esse só período desse tipo. De uma forma bem humorada, né, Cid? Claro. Muito bem, então, 6 horas e 3 minutos, tudo bem, né, Cid? Estamos juntos mais uma vez, ok, Cid Soares? Vamos lá. Bora. 6 horas, 2 minutos em Manaus, juntos com você em mais uma edição do programa 18 horas no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e hoje, Karine Leão, Cid Soares, Nathalie Moraes e equipe do 18 horas, nós estamos em festa, Karine, hoje... Quarta-feira, dia 27 de maio, nós estamos aí comemorando simplesmente um ano de 18 horas. Foram até aqui 240 programas, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde, vamos juntos até às 7 da noite, com um conteúdo de credibilidade produzido por uma equipe competente, uma equipe de jornalista aí de alto nível. Aqui não há espaço para fake news, trazemos para você os fatos mais relevantes e de interesse da sociedade, sempre com independência, responsabilidade e isenção. Exatamente, Carlão. Somos críticos, sim, às vezes duros, mas não perdemos a alegria de estar aqui diariamente com você que nos ouve pelo 100,7, com você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo aplicativo Humano. A nossa missão de fazer um jornalismo independente e, acima de tudo, correto. Essa é a nossa missão. Nesse primeiro ano do programa 18 horas, levantamos grandes causas que muito nos orgulham. Denunciamos o descaso com as crianças cardiopatas, obrigando o governo a adotar ações concretas. Mostramos o atraso no pagamento dos profissionais de saúde, a falta de EPIs e equipamentos nos hospitais, sempre defendendo um atendimento digno para o cidadão. Nosso foco na saúde foi e sempre será a nossa prioridade. É verdade, a gente não pode esquecer nunca que a nossa missão, claro, né, que é informar com responsabilidade e credibilidade. Isso é feito com dinamismo, que é a marca da Mix. Em apenas 12 meses, conseguimos nos consolidar como programa líder de audiência nesse horário. E aqui, o nosso ouvinte se sente realmente representado, vamos dizer assim. Nosso espaço é democrático, está aberto para todos e assim seguiremos nossa missão de bem informar, sem a preocupação de agradar os que estão no poder. Assim foi nesse primeiro ano e assim será nos próximos também. Exatamente. E o idealizador do programa 18 horas está com a gente em videoconferência. Vamos conversar com o empresário Armando Mendes. Participa desse momento tão especial para nós aqui da Rádio Mix. Olá, Armando, boa noite. Oi. Olá. Tudo bem? Como é que estamos aí? Estamos aqui em festa, né? Comemorando esse primeiro ano, a primeira primavera do programa 18 horas. Estamos seguindo em frente, Armando Mendes.
Sempre. Estamos mais juntos que nunca, né? Mais juntos. Exatamente. Temos Eu muito acho que nunca... eu acho que nunca teve tanta união de pensamentos. É verdade. Verdade, nesse período. Verdade. O programa, então, está fazendo 1 ano hoje. A gente atingiu as expectativas, os nossos objetivos? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que quando você junta a intenção certa, as atitudes corretas, com uma equipe unida, com o mesmo objetivo, pensando com o mesmo propósito, e as condições materiais e psicológicas, espirituais, humanas, na mesma direção, tem que dar certo. E então não tem a menor dúvida que nós alcançamos tudo que nós precisávamos. É isso, Armando. Para o primeiro momento. Sim. Mas sim, continue. Sim, você está falando de equipe, né? De compor equipe. Então você compôs uma equipe e, além de tudo, numa rádio, né? Que é a Mix FM, que é uma emissora eminentemente musical. Como foi compor essa equipe dentro desta programação? Tem que ser um trabalho específico, né? Bem direcionado, não é isso? Como foi essa ideia? Essa ideia partiu da necessidade detectada por mim já há muitos anos de contribuir para a sociedade. E tendo um veículo de comunicação com quase 30 anos, faltava essa atitude, né? Eu queria comentar uma coisa muito clara. A proposta não é nova, muita gente tem essa proposta, porque é uma necessidade da sociedade. Eu vou só pedir uma coisa, alguém aí da técnica evitar o meu retorno. Não sei se é possível ouvir a rádio e não ter o retorno, porque eu fico falando e ouvindo a minha voz. É um delay muito ruim, né? É um delay muito ruim. Mas de qualquer forma... Esse é o castigo que eu tenho aqui em casa. Esse é teu dia a dia, Cid? É o meu dia a dia. Então eu tô você sendo esse Cid aguenta, com esse eu delay. também aguento. Assim. Porque mais manhoso que o Cid... Mas Olha só. Sim. Você pode tirar o seu retorno na hora que você estiver falando e depois põe de novo. Pode, né? Já tá descobrindo meus truques, né? Caiu no chão, aí passa alquinho. Exato. Eu fico até com medo de tirar. Mas olha só. Eu queria fazer um comentário. Ok. Totalmente particular. Aproveitando o espaço, que eu sei que é muito pequeno. Eu que desenhei o espaço e eu já estou atrasado, tá? No meu espaço. Eu sei que tem entrevistados mais importantes. Parece que tem um aí na agulha. Parece, não sei. Temos, imagina, mas hoje é um dia especial, um dia de festa, de comemorações, e que a gente tem mesmo que ouvir. Então, por favor, fique à vontade. Eu quero falar da imprensa. Porque aqui é o que nós somos. É o que nós respiramos e é o que nós fazemos. A imprensa, ela tem um papel dos mais nobres. A imprensa, ela deve mostrar a realidade que atinge nossa sociedade de uma forma indiscriminada, para depois detalhar, né? Porém, isso nem sempre é praticado, né? Vemos, além das famosas fake news, a atitude deliberada de vários difusores, né? Comandados por simples interesses econômicos ou também políticos. E
Por isso, agora, nessa oportunidade, né, me cabe dizer claramente, não deixar dúvida, que tenho certeza que não atuamos assim. Nem eu, nem cada um de vocês, nem os meus sócios, ninguém. Ninguém nessa empresa atua assim. A nossa empresa está há aproximadamente 30 anos. Nesse tempo, nós evitamos o máximo trabalhar com qualquer coisa que não fosse entretenimento, que não fosse alegria, notícias positivas, informações construtivas. A gente evitava até noticiar, muitas vezes, notícias tristes, como o falecimento do meu sócio, que fez a empresa comigo, do Adilson Potomati. Um dos dias mais tristes da minha vida. E para a empresa, que ele construiu a empresa comigo. Tijolo por tijolo. Ele trouxe o Carlão, escolheu boa parte da equipe. E no dia que ele faleceu, eu lembro que a gente não falou. Para não transmitir absolutamente nada que fosse ligado a algo triste, né? Veja o que aconteceu, né? Poucas vezes, né, assim, eu dei abertura para qualquer tipo de trabalho que não fosse entretenimento. E incluindo algumas coisas ligadas à política ou trabalhos sociais. Quase todas as vezes, essas atitudes foram levadas a prejuízo, assim, nem levaram a ter prejuízo. Decepções. E especialmente eu sendo de uma família de políticos, especialmente tendo um pai que foi prefeito várias vezes, né? Uma vez senador, 4 vezes governador. Eu, particularmente, e acredito que todos da empresa podem testemunhar isso, e acredito que todos podem afirmar a mesma coisa, nunca fomos impedidos ou recebemos algum pedido para usar o espaço para divulgar notícias do interesse do meu pai ou especificamente de um projeto político, alguma coisa assim. Essa certeza de independência em qualquer condição me deu um ânimo para fazermos com uma equipe como essa que temos, né, afinada pela competência, caráter e valores compartilhados, o projeto 18 Horas. Eu estou englobando as perguntas que vocês fariam, eu estou englobando a pergunta a partir da pergunta do Carlão para responder tudo. Uma vez. Por respeito ao entrevistado que vem depois e ao tempo de vocês. Então, o que acontece? Eu já tinha vontade há muitos anos de fazer 18 horas. Há muito tempo. Por que 18 horas? Porque é uma parte do dia que muito já aconteceu e já dá uma ideia do que virá. Não só por causa do horário de rush, não só por causa de um horário nobre, mas porque é uma parte do dia, embora seja uma coisa mecânica, uma parte do dia que já dá para você saber o que é relevante, o que foi relevante naquele dia, o que é relevante e o que vai ser. Mas faltava uma última palavra para mim fazer esse programa. Teria que ouvir
a opinião da nossa parceira, né? Que é a Rede Mix. É importante dizer que a Mix não faz um trabalho direcionado para A ou B. Ela faz um trabalho para todos os públicos. Ela não tem um viés político e nem um tom especialmente jornalístico. O entretenimento com qualidade é o principal objetivo. A Mix, desde que ela entrou desde que ela entrou no mercado, ela entrou com essa visão de gerar entretenimento, alegria, positividade, informação leve, aproveitável, claro, para o dia a dia, tecnologia, economia, etc., mas sem viés político nenhum. Muito bem. Por isso, acho que todos nós agradecemos profundamente a Rede Mix por entender e apoiar um programa jornalístico produzido fora da grade e acreditar também nos nossos valores. Temos muito trabalho ainda com projetos que vamos concretizar. Já sabemos que o esforço vale a pena, é claríssimo, passou um ano voando. Acho que são 240 programas, ou perto disso. Isso. Agora, mais que nunca, está evidente o papel da imprensa em todo o mundo. E então me resta pedir a Deus que me ajude a todos nós nesse projeto continuarmos sem subserviências. E com o espírito público, acima de interesses individuais. E isso eu sei que é muito difícil para o empresário, para alguém ligado à política, para alguém que tem muita aproximação com a sociedade. Mas é o que eu quero de verdade, né? É o que me realiza e é o que eu estou investindo. Eu estou investindo numa imprensa transparente, correta, com atitudes totalmente apoiadas no espírito público, no melhor para a sociedade. E esse é o papel desse programa e é o papel de todos vocês, eu não tenho dúvida. Vamos e somos atacados por algumas vezes claramente atacados, né? Outras um pouquinho mais sutil as ações, mas nós somos atacados por alguns que não pensam assim, de acordo com tudo que eu falei agora há pouco. Daí a coragem, a determinação para fazer o correto só aumenta. Então, me sinto muito feliz de agradecer essas pessoas também. E é só isso. Não tenho que falar mais nada. Agora, vamos ter novos projetos. O 18 Horas vai crescer. Era exatamente isso que a gente ia perguntar. Tem o site 18 Horas, Boa. Que é um projeto que corre junto. Essa pandemia desviou muita coisa que deveríamos estar ocupados. Me preocupa, a gente está falando de tragédia o tempo todo, está falando da incompetência dos governantes, das autoridades. Me preocupa o descaso vocês são testemunhas desde a primeira reunião, quando eu convidei vocês. Sim. E foi bem antes de um ano atrás. Bem antes. Deixei muito claro para vocês que a minha preocupação era o descaso com a saúde. Por quê? Raciocinando
claramente eu percebi que a saúde é o mais importante que nós deveríamos cuidar. É o mais importante. Porque é o momento em que o ser humano está mais fragilizado. Quando ele precisa de apoio para restaurar a saúde dele. Aonde ele vai, com quem ele fala. Os médicos sofrem todo tipo de perigo, de compensações, mas estão lá. Os enfermeiros, os técnicos, se expondo ali na frente, pegando, sem condição. Nos últimos anos, não só apenas foi desmontado a saúde, foi desmontado o respeito à saúde. Foi desmontado completamente para toda manifestação social, tudo. Eu não vou citar porque em cada órgão tem pessoas bem-intencionadas e competentes. Mas o fato é que afunila tudo em pessoas que não estão nem aí. Agora, com esse vírus, começam a ter um pouco de noção o que significa um hospital público, o que significa um médico. Mas ainda, de forma absurda, continuam não pagando os enfermeiros. É absurdo. Mas ninguém faz nada. Nós fazemos, dentro das nossas possibilidades. Alertamos isso desde o início desse programa, que faltaria ventiladores mecânicos, EPIs, dignidade para os profissionais, não estão sendo tratados com dignidade, não tem interesse político, não temos interesse político, nós temos interesse em melhoria para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. E agora ficou uma coisa mundial. O mundo inteiro agora está vendo que deveria ter tido mais atenção a essa questão. Então, eu fico muito feliz que todos entenderam isso desde o primeiro programa. Agradeço muito ao Paulo Castro, que foi a primeira pessoa que eu convidei, que entendeu e dá o melhor da sua especialidade para esse programa. O Sérgio Bartolo, que atendeu também o meu convite, é um homem sério também. E a todos vocês que me conhecem há muitos anos, que continuam sempre me apoiando. E estou muito feliz de ter a mesma equipe que eu comecei essa rádio, nós que quando era agradecemos. novidade, fazendo o projeto mais importante para mim, que é esse. Valeu. É mais importante que qualquer projeto que eu já tenha feito. Nossa, a gente é que agradece muito, né? Valeu, querido. Pela oportunidade de contar com a gente. Não deixei vocês me entrevistarem, lamento, mas eu vou assistir o programa e quando tiver outras oportunidades para a gente conversar, a gente conversa. Tá? Valeu. Só para terminar, eu sei que vai ter aí programado a flexibilização do comércio. Exato. Sim. Mas eu acho que cada um tem que pensar muito bem o que significa essa flexibilização e a sua parcela de responsabilidade. Porque isso realmente está sério. Se alguém ainda não entendeu a fragilidade que estamos vivendo, que não é uma questão tão fácil de resolver, tão simples, e não está ainda determinado se passa ou se não passa, ninguém tem bola de cristal. E a ciência ainda não bateu o martelo. Então, pense nos seus familiares, pense antes de se arriscar, antes de tomar atitudes irresponsáveis, pense em todas as pessoas que podem ser atingidas por uma falta de atenção sua. É só isso. Então, um beijo para todos. Obrigado, parabéns para todos. Um abraço, querido. Boa noite. E já nos vemos. E álcool. Já nos vemos. A mãozinha. É a mãozinha. Tá certo. Bom, vem, tchau. Valeu, abraço, Armando Armando. Mendes. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço. Valeu, querido.
Bom, e já está decidido, né? O primeiro depoimento da CPI da pandemia será do ex-secretário de Saúde do Estado, Rodrigo Tobias. Vamos conferir essa história agora na reportagem de Azaf Augusto. Os membros da CPI da pandemia aprovaram hoje, na segunda reunião da comissão, 17 requerimentos, e entre eles está a convocação do ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, e da ex-secretária executiva da capital, Dayana Meja de Souza. E requer a convocação da ex-secretária executiva de Saúde da capital, Dayana Meja, e do ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, para que prestem esclarecimentos acerca da compra de respiradores inadequados para o combate da Covid-19. O deputado governista, Dr. Gomes, reclamou e votou contra o requerimento, afirmando que a CPI está se precipitando. Então eu acho que está indo com muita sede nesse momento. Agora não é o momento, no meu modo de entender. O autor da convocação, o deputado Fausto Júnior, disse que não vê problemas de ex-servidores do Estado prestarem esclarecimentos à CPI sobre diversos assuntos relacionados à saúde. É importante citar, senhor presidente, o cuidado que eu estou tendo em não retirar da sua função profissionais da saúde que estão em campo. Como o ex-secretário Tobias e a secretária Dayana não estão atuando à frente nesse momento da pandemia, e foram eles que executaram a compra dos respiradores, esse é um questionamento que toda a sociedade precisa, toda a sociedade merece. Entre os outros requerimentos, os membros da CPI solicitaram informações de compras realizadas pela Suzam, contrato de terceirizados, contratos sem licitação e determinações do TCE que não foram atendidas pelo governo, além do relatório da Operação Maus Caminhos. Os deputados também aprovaram os nomes dos suplentes da comissão. O primeiro suplente será o deputado Felipe Souza, a deputada Alessandra Campelo será a segunda suplente e o deputado Dermilson Chagas o terceiro. A próxima reunião da comissão será realizada na segunda-feira e a primeira inspeção vai acontecer nesta sexta-feira no Hospital Newton Lins. Azaf Augusto para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E hoje, como é um programa especial, nós vamos ter ao longo do programa, alguns depoimentos de felicitações pelo primeiro ano aqui do programa 18 horas. Bacana. Vamos agora conversar com o superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, e em seguida o Wilson Périco, que é o presidente do Centro da Indústria do Amazonas. A todos os ouvintes e a equipe de apresentação do programa 18 horas da Rádio Mix. Em especial a Karime, a Nathalie, o Carlão, o Cid, Paulo Castro, todos sob a batuta e liderança do nosso amigo Armandinho. Quero, neste momento, quem vos fala é o Coronel Menezes, superintendente da SUFRAMA. Quero parabenizar a todos vocês pelo programa estar completando um ano. Este programa que é líder de audiência no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, por trazer matérias extremamente interessantes que falam do desenvolvimento da nossa região, como atração de negócios e outros temas de interesse da população como um todo. 18 horas. Poxa, que legal. Um ano de 18 horas na Mix. Parece uma criança, mas uma criança com sabedoria, com grandeza e que muito contribui com a informação na nossa cidade, no nosso estado. Parabéns. Muitos mais anos de vida e de sucesso. 18 horas. Muito Bacana, obrigada. hein? Essas foram as felicitações agora, por último, do Wilson Périco, que é o presidente do Centro da Indústria do Amazonas, e abrimos o programa com as felicitações de Alfredo Menezes, que é o superintendente da SUFRAMA. Agora são 6 horas e 29 minutos em Manaus e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Ali, Milhão em Festa, nós vamos com a primeira, A primeira da playlist de hoje, que é a cantora Isa, Se juntou aí ao americano Major para uma parceria bilíngue, inclusive, Let Me Be The One é uma canção pop positivista e também muito inspiradora. Então vamos abrir a playlist deste dia especial com Let Me Be The One.
Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, hein? São 6 horas e 34 minutinhos em Manaus. Muito boa noite para você na sintonia certa. Estamos aí, hein? Mais uma edição Carlão, do 18. Exato. Sim, e hoje, para falar das felicitações também, né? O pessoal do aplicativo Humano está aqui acompanhando, estão mandando abraços, felicitações e achando, né, um elogio para o senhor diretor da Mix, muito humano. Bacana. Uma pessoa muito humana, muito bacana, muito obrigada. Aí ele relembrou todos os momentos, né, Carlinhos? Foi lá atrás, Exatamente. né? No início de todo um processo, e a gente sempre teve esse compromisso realmente aí com a verdade, e é bacana. E realmente nós formamos uma equipe que gosta de trabalhar junto. Valeu. E eu queria mandar alô também, Carlinhos, falando em trabalhar junto. Hoje eu encontrei um amigo que é ouvinte nosso, ele gosta de você, que é o Augusto. Um grande abraço pro Augusto da Manaus Culto. Pessoal todo ligado na 100,7. Valeu. Muito que bem, muito obrigada. Ele é seu fã, Carlinhos. Olha que legal. Quem não é, né? Imagina, bacana. Obrigada. A primeira foi Issa e Major, a música Let Me Be The One em 100,7. Mix. E pelas felicitações, vamos ouvir aí mais algumas felicitações pelo primeiro ano do programa 18 horas. Vamos ouvir agora o deputado federal Marcelo Ramos. O programa 18 horas completa um ano, deixando a marca no jornalismo, no radialismo amazonense de compromisso, de pluralidade, de diálogo e principalmente de informação para o povo do Amazonas sobre as questões da política, da economia, da cultura, do entretenimento. Quero dizer da minha alegria por ter participado em momentos importantes da minha trajetória, na reforma da Previdência, na questão da segunda instância, agora falando sobre pandemia, num programa sempre de portas abertas. 18 horas. Então esse foi o deputado federal Marcelo Ramos. Marcelo. Né? Um abraço, Marcelo Ramos. Exato, muito obrigada. Agora vamos ouvir o deputado estadual Wilker Barreto. Olha, quero com alegria parabenizar a toda a família do 18 horas, esse importante espaço da democracia que leva a notícia verdadeira, doa quem doer. E eu que tive a oportunidade de falar para o povo do Amazonas através das ondas da rádio, da Mix, fico muito feliz pelo êxito, pelo sucesso do que se tornou hoje o 18 horas. Parabéns. Entrevista do dia. Olha, o uso da cloroquina em pacientes com coronavírus continua na pauta do dia. Agora, a Organização Mundial da Saúde decidiu interromper os testes para a Covid-19 com o medicamento que é usado tradicionalmente para o tratamento da malária. A decisão de interromper os testes é para reavaliar a segurança antes de retomar as pesquisas. O risco de arritmia cardíaca já havia sido identificado num estudo científico realizado aqui em Manaus, tendo como coordenador o pesquisador Marcos Lacerda, da Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado. E é com ele que vamos conversar agora aqui no programa 18 horas. Boa noite, pesquisador. Boa noite para todos vocês. Boa noite. E aproveitar para desejar os meus parabéns, né? Um ano de programa, bastante trabalho. Meus cumprimentos. Muito obrigada e muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente no programa 18 horas. Então, vários estudos vêm confirmando o resultado da pesquisa que você coordenou há mais de um mês aqui em Manaus. França, Itália, Bélgica interromperam o uso da cloroquina para tratar pacientes de Covid-19. A cloroquina realmente não é eficiente para esse tipo de tratamento? Existem duas situações e dois perfis de pacientes. Aquele que está hospitalizado, e esse paciente, vários trabalhos mostraram que não funciona. E recentemente, na sexta-feira passada, saiu um trabalho feito no mundo inteiro, mostrando que até pode ter um risco maior de morte quem usou cloroquina. E aí, por causa desse trabalho, a OMS resolveu que iria interromper os seus estudos durante um período até fazer a análise dos dados e ver se de fato era seguro continuar com o estudo. Então, se de fato houver segurança, a OMS volta a fazer o seu estudo, né? Mas é uma questão de segurança. Aqui em Manaus, por exemplo, nós fizemos esse primeiro ensaio clínico que começou lá no final de março ainda,
e a gente ainda tinha dúvidas sobre qual seria a melhor dose da medicação. E a gente viu que uma dose mais alta não deve ser feita, ela é mais tóxica, por isso nós interrompemos assim que a gente viu esse maior risco. E a dose mais baixa, por outro lado, a gente viu que ela era segura, né? Mas a gente também viu que a droga não conseguia eliminar vírus dos pacientes. Então isso diminuiu também a nossa expectativa em relação ao uso da droga, e agora a Organização Mundial da Saúde liberou um manual explicando que não se deve mesmo cloroquina, e eu acho que o mundo todo está percebendo que a cloroquina não tem ajudado. Agora, aqueles pacientes na fase inicial da doença, faltam ainda muitos trabalhos, e hoje o Ministério colocou a critério de cada médico, né? Ele vai debater com o seu paciente e definir se aquele paciente tem segurança o suficiente para usar a medicação. Marcos, o estudo realizado aqui em Manaus focou em pacientes em estado grave da doença, mas para os pacientes que estão no estágio inicial da Covid-19, a cloroquina é ou não é eficiente? A gente fez um estudo na UPA do Campos Sales, que fica ali do lado do Delfim Aziz, e a gente colocou 250 pessoas nesse estudo nosso. É um outro estudo que a gente fez. Ainda não foi publicado, mas está em fase de análise. 125 pessoas usaram cloroquina, isso em fase inicial da doença. E um outro grupo de 125 usou um comprimido igual da cloroquina, mas com farinha, não tinha nada. Então ninguém sabia o que estava usando. E a gente acompanhou essas pessoas e vimos que nesse grupo que usou cloroquina, uma pessoa morreu. E no grupo que não usou cloroquina, uma pessoa morreu também. Então, quer dizer, usar ou não usar cloroquina não parece ter o menor efeito em evitar a morte. O que a cloroquina faz, e a gente já sabe, é diminuir sintomas. Quer dizer, ela diminui febre, ela diminui dor no corpo, ela é uma droga anti-inflamatória, né? Só que existem outras opções mais seguras para ser usadas. Paracetamol, dipirona, são também anti-inflamatórios que têm um efeito parecido com o da cloroquina. Mas para evitar morte e para diminuir a quantidade de vírus, os resultados todos têm mostrado que não funciona. Seu Marcos, tem uma questão que é a seguinte: quem tem a malária toma cloroquina e não apresenta problemas cardíacos, já é um procedimento normal, né? Mas são coisas diferentes, são situações diferentes. O que acontece com essa situação aí, por exemplo? Olha, a gente trata a malária há muito tempo aqui no Amazonas, né? Tanto é que quando a gente começou a fazer esse trabalho, justamente pela nossa experiência em usar cloroquina, aqui a gente usa isso todo dia. Para a malária, a dose é menor. A gente só faz 3 dias, é uma dose mais baixa mesmo. Só que quando o primeiro estudo da China saiu com o vírus, mostrou que para matar o vírus a dose tem que ser mais alta. Quer dizer, eu não posso fazer a dose que está na bula para malária, porque senão eu não vou conseguir matar o vírus. E portanto, nasceu a preocupação com o efeito colateral, porque a gente estava fazendo uma dose mesmo mais alta. Agora, o paciente com Covid, como você falou bem, ele é diferente do paciente com malária. Ele tem alterações cardíacas e isso pode fazer com que a cloroquina seja mais tóxica. Certo. Bom, vamos agora mudar um pouquinho, falar de uma coisa até mais polêmica, que o uso ou não da cloroquina virou uma bandeira política até, que saiu do campo da medicina, da pesquisa, do campo da ciência. O senhor chegou a ser ameaçado nas redes sociais por conta dessa pesquisa, por conta desse uso da cloroquina, né? A cloroquina virou esse ingrediente aí político ideológico. Como é que o senhor analisa isso? Eu acho isso ruim para a ciência do Amazonas, em primeiro lugar. Quer dizer, nós fazemos pesquisa há muito tempo e temos na Fundação de Medicina Tropical um dos maiores centros de pesquisa em doenças infecciosas do planeta, né? Então a população amazonense precisa acreditar primeiro nos seus pesquisadores. Se ela acha que a gente fez uma coisa errada, a gente está colocando em xeque todo o investimento em pesquisa que foi feita nas últimas décadas, né? E para a ciência brasileira isso é ruim, porque o paciente, quando ele é convidado a entrar num estudo, ele precisa ter a segurança que os pesquisadores estão defendendo a vida dele. Se isso é colocado em dúvida na imprensa, isso pode comprometer estudo de várias outras doenças. Eu vou te dar um exemplo
tem umas pessoas aí que estão espalhando a fake news de que o nosso estudo em Manaus não teve aprovação ética. Isso é um absurdo, porque qualquer pesquisa que é feita no Brasil precisa ter aprovação ética, e no caso da Covid, essa aprovação ela foi direto na Conep em Brasília. Isso é público, isso está no site da Conep, qualquer cidadão pode entrar e ver que o nosso estudo foi o primeiro estudo aprovado pela Conep no Brasil. E além de toda essa polêmica aí em torno da cloroquina, a gente constata também que tem muitas pessoas se automedicando. Não só com cloroquina, mas também com azitromicina, anticoagulantes, até mesmo ivermectina. Isso é uma bomba ou não? Como muita medicação teve esse efeito em laboratório, as pessoas já passaram direto a usar. E aí a gente não sabe, por exemplo, a interação das drogas. A cloroquina e a azitromicina, as duas podem dar arritmia cardíaca, né? Então uma coisa é usar cloroquina sozinha, outra coisa é usar azitromicina sozinha, mas quando eu uso junto, é outro cenário. Então, ainda mais quando eu tenho uma pessoa de idade que já tem uma cardiopatia, já toma uma medicação para o coração. Então, o que o Ministério colocou de forma muito apropriada é que quem quiser usar, o seu médico deve solicitar um eletrocardiograma, deve acompanhar o uso de outras medicações. Então, não dá para se automedicar realmente em casa, tem que ter uma avaliação médica. Doutor, então, para finalizar, né, pelos seus estudos, pelo que o senhor já pesquisou, o senhor acha que estamos longe de ter um tratamento eficaz para a Covid-19 e a vacina também ainda está longe da gente conseguir? Eu acho que o grande investimento que tem sido feito na ciência é mesmo em relação à vacina. Tem várias vacinas que já estão em fase de estudo clínico no restante do mundo. A discussão agora é quem vai produzir e como é que a gente vai distribuir essa vacina para o mundo todo. Em relação a uma medicação, infelizmente, não há muitas expectativas. Nos Estados Unidos saiu há 2 semanas um estudo com Remdesivir, que é uma droga que parece que tem uma ação antiviral, mas é uma droga muito cara e a gente ainda está discutindo se de fato ela tem impacto para usar em larga escala no mundo, né? Certo, ou seja, até lá vamos então manter certo isolamento social e as medidas sanitárias de uso de máscara, álcool em gel, o senhor recomenda também? As pessoas que têm fator de risco, obesos, hipertensos, diabéticos, especialmente os homens que têm morrido mais, quando tiverem sintomas precisam ser avaliados rapidamente, porque dentro do hospital tem várias coisas que a gente aprendeu que podem diminuir a letalidade. Não é remédio, mas são coisas que são feitas dentro do hospital e que têm um impacto. Hoje a gente já perde muito menos pessoas do que a gente perdia 2 meses atrás dentro do hospital. Tá certo, então. Ok. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o pesquisador Marcos Lacerda. Muito obrigada, que ele é da Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado. Obrigado mais uma vez, parabéns aí por um ano de programa. Muito obrigado, uma ótima noite. Ok, 6h47 e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Com mais de 204 funcionários com coronavírus, a Justiça do Amazonas suspendeu nesta terça-feira as atividades da Eneva. A empresa é a concessionária que realiza a exploração de gás natural no Campo do Azulão, área entre os municípios de Silves e Itapiranga. Segundo a Justiça, o descontrole da contaminação em massa levou ao fechamento. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. Do registro de casos descontrolados e em massa de coronavírus entre os trabalhadores, a Justiça suspendeu as atividades da Eneva. A medida veio depois que a empresa que explora gás natural na área entre os municípios de Silves e Itapiranga não atendeu à recomendação expedida pelos órgãos ministeriais no último dia 28 de abril, para que tomassem providências mais efetivas para a proteção dos seus funcionários contra o novo coronavírus. O descontrole é tanto que dos 350 operários da empresa e suas terceirizadas que foram testados, 204 testaram positivo para o coronavírus. Por conta dessa contaminação em massa, as unidades de saúde de Itapiranga e Silves sofreram um forte abalo. A liminar também determina a manutenção
do pagamento dos salários dos empregados diretos e indiretos vinculados ao campo do Azulão enquanto durar a suspensão. Também impõe a higienização e descontaminação de toda a unidade durante a interrupção dos trabalhos. Segundo o defensor público Bruno Fiorin, a empresa perdeu o controle com o avanço da Covid-19. Houve uma expansão do número de casos dentro da empresa de forma descontrolada. Veja que me parece que mais de 100 funcionários durante o mês de abril tiveram casos confirmados dentro da empresa. E esses funcionários, eles iam e voltavam, dentre os funcionários imediatos e os terceirizados, para Manaus. Então acabava expandindo tanto para a capital quanto para o próprio centro da cidade de Silves e Itapiranga. Segundo o defensor público, o avanço descontrolado do novo coronavírus na empresa levou ao colapso ao sistema de saúde dos dois municípios. As comunidades de Silves e Itapirangas podem respirar ante o grande quantitativo de casos que já estão assoberbando as cidades. Gostaria de registrar que as duas cidades já estão com o sistema de saúde colapsado, inclusive em Silves há uma ação civil pública contra o governo do estado e a prefeitura para que aumentem a quantidade de servidores, de médicos e disponham de leitos, posto que não há mais capacidade de manutenção ali dos pacientes com Covid positivo. Vale lembrar que a empresa Eneva foi beneficiada pelo governador Wilson Lima por meio de um decreto no ano passado, onde o governo abriu mão para a empresa de milhões de reais em receitas do bilionário negócio da produção de gás natural aqui no estado. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 50 minutos em Manaus e nós estamos em festa, estamos fazendo um ano, né, de programa 18 horas. Carmeleão, nós temos ainda algumas felicitações. Temos sim, Carlão, temos mais 2 felicitações aqui. Bacana. Vamos abrir com o Álvaro Campelo, deputado estadual. Fera. Alô, amigos da Mix FM, alô, equipe do 18 horas. Estou passando aqui para desejar um feliz aniversário, parabéns a todas essas feras que compõem a equipe e dizer da alegria e do privilégio que foi já ter sido entrevistado por vocês. Sucesso, sucesso e mais sucesso. 18 horas. Muito bem, esse foi Álvaro Campelo, deputado estadual. Vamos agora com a Débora Mafra, delegada especializada em crimes contra a mulher. Olha, eu quero parabenizar a Rádio Mix com esse programa das 18 horas que eu me sinto parte. Eu sempre participei e gosto. Aqui quem está falando é a delegada Débora Mafra, parabenizando com todo amor. Vocês merecem, passou rápido um ano, mas merece todos os aplausos, que vocês conversam conosco, que estamos ouvindo a rádio às 18 horas, naquele trânsito, e vocês com papo tranquilo, um papo leve, trazendo informações, trazendo tudo que os cidadãos precisam saber. 18 horas. Bacana, hein, Carmeleão? Débora Mafra, Show né? de Nós já bola. entrevistamos várias vezes aqui. Nossa, virou amiga já aqui do programa 18 horas também. Muito obrigada pelas palavras carinhosas. Karime, agora vamos saber os números da Covid-19 aqui no Amazonas. Então, Carlão, o Amazonas registrou nesta quarta-feira mais 1.559 novos casos e agora são, no total, né, 33.508 casos confirmados do novo coronavírus no estado. Foram confirmadas ainda 39 mortes pela doença, sendo 28 ocorridos nas últimas 24 horas. Então, no total, o estado já soma 1.891 mortes decorrentes da ao novo coronavírus, a Covid-19. Carlão. Karime, e o avanço do coronavírus no interior do estado se tornou uma preocupação para autoridades de saúde dos municípios pobres e isolados, sem estrutura para tratar seus pacientes e com dificuldades respiratórias. As cidades precisam contar com as unidades de terapia intensiva, áreas que estão trazendo aí os pacientes aqui para Manaus. Certo, o problema também são as más condições oferecidas por esse serviço terceirizado aqui no estado. Na tentativa de garantir melhorias, a Defensoria Pública realizou fiscalização para verificar as estruturas. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes. Em
Em meio à precariedade do sistema de saúde no interior aqui do estado, que não tem unidade de terapia intensiva, a Defensoria Pública realizou uma visita técnica para verificar a estrutura e a operacionalização do sistema de transferência aéreo de emergência regulados aí pela Secretaria de Estado de Saúde, a Suzan, utilizadas na remoção de pacientes em estado grave com Covid-19 do interior aqui para a capital. Segundo o subdefensor Tiago Nobre, essa ação veio com o objetivo de gerar um diagnóstico de todas as etapas do processo de remoção para recomendar ao governo do estado melhorias do serviço, como a ampliação no número de aeronaves do transporte aeromédico e a reavaliação do contrato com a prestadora de serviço aéreo, caso seja necessário. Estamos em fase de levantamento de informações, oficiamos a Suzan, oficiamos a Manaus Aeromédica, a Aerotáxi, e hoje viemos fazer uma visita técnica para conhecer a estrutura, conhecer as aeronaves, conhecer os protocolos, conhecer a forma de operar o atendimento do Sister, e foi esse o objetivo da nossa vinda aqui hoje, dessa visita técnica, né? A Defensoria está atenta na melhoria do serviço, está atenta na prestação do serviço. Nós desejamos que o serviço melhore, que o serviço seja aprimorado. Após a visita ao hangar, a Defensoria esteve no Complexo Regulador do Amazonas. No local, é realizado um monitoramento em tempo real da rede de assistência do interior, com análise de cada caso e os encaminhamentos que serão adotados. E nesse momento em que a Covid avança com forte impacto por quase todos os municípios do interior aqui do estado, que possuem um verdadeiro deserto de UTIs, a eficiência e a transparência do serviço é mais do que nunca uma necessidade administrativa, é condição de vida e bem-estar para a população do interior aqui do Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Olha só, o governador Wilson Lima concedeu agora há pouco entrevista virtual para comunicar oficialmente a reabertura do comércio a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de junho. Vamos conferir o que abre e o que continua fechado com a repórter Nathalie Moraes, que acompanhou a entrevista e nos traz os principais pontos abordados. Nathalie, é com você. Boa noite, Cid Soares. Na verdade, a entrevista coletiva ainda está acontecendo. O governador Wilson Lima, aí, acompanhado de diversas autoridades políticas e de saúde pública, anunciou agora há pouco, sim, a retomada do comércio e de igrejas a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de junho. A reabertura acontece aí de forma gradual entre os dias 1º de junho e 31 de agosto. A volta normal pós-pandemia, como as autoridades chamaram, só deve acontecer aqui no estado a partir do dia 28 de setembro. O que volta a funcionar, Nathalie, a partir da próxima segunda-feira? As igrejas, por exemplo, elas poderão voltar a funcionar com a ocupação máxima aí de 30%, com eventos de até, no máximo, 1 hora. Lojas de artigos esportivos, vestuários, móveis, colchões, joalherias, comércios, artigos médicos e ortopédicos, pet shops, lojas de variedades, óticas, floriculturas, bancas de revista, e os shopping centers, eles devem abrir aí também de forma gradual, com um funcionamento apenas de 50%. Essa decisão foi tomada aí, segundo o governo, devido à taxa de recuperação. Eles estavam avaliando aí, segundo o governo, o Amazonas tem hoje dos mais de 33 mil casos confirmados de Covid-19, 70% já estão fora aí do período de transmissibilidade. Mas, apesar desse número positivo, as autoridades de saúde não descartaram aí um possível novo surto da doença aí nesse período agora de reabertura de forma gradual. A FVS está preparando um documento que será disponibilizado nas próximas horas com as devidas orientações de higiene que devem ser aí aplicadas por todos esses estabelecimentos que retomam as suas atividades a partir da próxima segunda-feira. Mais detalhes sobre esse assunto a gente traz no programa desta quinta-feira. Volto com vocês aí no estúdio. Ok, Nata. Muito obrigada, Nathalie Moraes, com os resultados dessa parcial, dessa coletiva do governador Wilson Lima, que está falando sobre a reabertura gradual do comércio a partir desta segunda-feira. E no Brasil, em 24 horas, foram 1.086 mortes. Desse total, 500 aconteceram nos últimos 3
3 dias, que contabilizou agora. Então, o Brasil agora tem no total 25.598 mortes. E esse número parcial da terça-feira. Foram registrados também os casos confirmados da Covid-19, 411.821 casos confirmados de Covid-19 aqui no Brasil. Agora, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje foi um dia muito especial e feliz para todos nós aqui da Rádio Mix Manaus. Este programa, o 18 horas, completou 1 ano. E humildemente podemos dizer que estamos cumprindo nosso papel de informar e também de opinar sobre casos graves que acontecem em Manaus e no Amazonas. Esse é o papel de um programa jornalístico. Informar sem deixar de opinar sobre o que é certo e o que é errado. Foi 1 ano de aprendizado. Erramos algumas vezes, corrigimos, pedimos desculpas, mas acertamos mais. Acreditamos que o jornalismo tem que ser crítico, informativo, mas crítico. E também alto astral, com bom humor e sem ódio. Temos a esperança no futuro, acreditamos na força do povo do Amazonas e vamos trabalhar cada dia mais para melhorar. Sempre contamos com as críticas e também com o apoio dos ouvintes. Pois, sem você que está aí nos ouvindo, nosso trabalho não teria relevância, não teria importância que tem. Que venham novos e bons dias para o nosso estado e para a nossa cidade Manaus. 18 horas. Karime Leão, parabéns para você, né? Parabéns para todos. Parabéns. E muito obrigada a você que nos Valeu, acompanha ouvinte. durante esse ano. Obrigada pela sua confiança, obrigada Show. pela sua companhia. Estamos juntos, hein? De segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da noite. Muito obrigada pela sua companhia. Que venha Boa mais noite. um ano, né, Cid? Vem vários, né? Isso aí já só tá começando, meu irmão. Bacana, Isso é só o primeiro aninho. Bora lá, então. Valeu, Karime. Beijão, parabéns a toda a equipe, né? Sérgio, Paulo, todo mundo aí. Valeu, né? A gente volta amanhã. A partir das 6 horas, com mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Continue aí, hein? Daqui a pouquinho tem um mix tudo. Tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.